Obrigada. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. E, como todo início de mês, nós damos uma pausa, né, para o nosso módulo, para conversar hoje com a gente sobre o livro, que é uma sugestão da Diretoria de Doutrina, livro Sublime Expiação, de Divaldo Franco. Quem vai conversar com a gente é a nossa companheira Lenira Soares. Quem fará a prece de início e a prece final é a Marisa Mizuno. A vibração da água, nosso companheiro Abel Alpendre. E a vibração dos passos será feita por mim, Patrícia Namura. Então, eu peço que, desde já, a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade, fechando os nossos olhos, já deixando que a nossa mente, o nosso coração, se coloquem de forma receptiva para captar todas as energias, todas as bênçãos que a espiritualidade preparou para cada um de nós nesta noite. Nós sentimos a presença de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, liderando as suas equipes, que amorosamente, mais uma vez, vem até o nosso encontro, nessa casa bendita, para acolher as nossas necessidades, para equilibrar as nossas energias, para nos dar força e amparo, para que nós possamos trilhar mais uma semana de aprendizado e de vivência terrena. Então, que nós possamos ter uma excelente noite, ter um excelente trabalho, aproveitando o aprendizado da noite e absorvendo todas essas bênçãos que por nós serão derramadas mais uma vez. Que Jesus esteja conosco e nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Mestre Jesus, que a tua paz, que a tua luz envolva o coração de cada um de nós, em especial da nossa querida Lenira, palestrante da noite. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos as tuas lições e, acima de tudo, a sermos capazes de seguir os teus passos. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Acho que tá bom, né? Boa noite a todos. Todos bem? Então vamos iniciar, como de costume, com a leitura do Evangelho e uma mensagem. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. A mensagem. Necessário examinarmos as coisas. Pessoas e acidentes que nos afligem, retalhando nossas esperanças ou espezinhando nossas forças, procedem dos fundos dos tempos alçados à condição de severos cobradores. Deste modo, somente padecemos o que se faz indispensável à nossa vitória sobre nós mesmos. Esta mensagem é um trecho que eu tirei do livro que nós vamos conversar hoje, Sublime Expiação, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Vitor Hugo. É sempre uma alegria muito grande, eu já comentei isso em algumas palestras, quando eu estou aqui, a sensação que eu tenho é que eu estou numa festa. Então eu quero convidar vocês para fazer parte dessa festa.
uma festa espiritual, que podemos sentir a alegria de tantos corações que estão aqui ligados em vibrações amorosas. Então, o livro Sublime Expiação, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, com a inspiração do espírito Vitor Hugo. Divaldo foi professor, médium, escritor, orador, considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Desencarnou este ano, no dia 14 de maio. Vitor Hugo, um escritor francês que viveu no século XIX. No século XX, ele começou a inspirar médiuns brasileiros. Em 1971, ele inspirou Divaldo Pereira Franco. E em 1973, foi lançado o livro, a primeira edição do livro Sublime Expiação. Então, Vitor Hugo, já logo de início, ele afirma que as vidas que desfilam neste livro são reais. E que algumas ainda prosseguem no carreiro terrestre, ou seja, ainda algumas estão por aqui. E aí, ele já, com essa afirmação, ele já lança assim, uma vontade da gente ler o livro, né, para descobrir quem é que ainda anda por aqui. E aí eu convido vocês a perceberem que nós também fazemos parte destas pessoas que ainda estão aqui. Porque o livro ele diz muito sobre nós. Então, conforme eu for falando, eu peço que vocês se coloquem, né, em pensamento, que busquem o que tem a ver com vocês. Mais do que um romance, esse livro ele é um convite à reflexão sobre o valor da vida através das possibilidades da reencarnação, através da dor, das experiências que todos nós atravessamos em nossa caminhada. A história, ela nos apresenta Lucien, um jovem que, depois de várias tentativas frustradas, reencarnou no século XIX e é surpreendido pela hanseníase. Ele experimenta a força do amor, mas também o peso das consequências de seus equívocos passados. A exclusão, o preconceito que essa doença carregava na época, né? Lucien se vê mergulhado em sofrimentos profundos, em isolamento, sentindo na pele o peso da doença e o peso do julgamento social. Mas a narrativa nos mostra que nada acontece por acaso. Essa prova não era um castigo, mas sim uma oportunidade de aprendizado e de resgate espiritual. Ao lado dele surge Armando, um amigo fiel que nos mostra o poder da solidariedade. Armando representa, para nós, aquelas pessoas que Deus coloca em nossos caminhos, né? Coloca na nossa vida, para nos sustentar em momentos de maior dor. Ele é a lembrança de que nunca estamos sozinhos e de que a amizade e o amor fraterno são bálsamos capazes de suavizar qualquer sofrimento. Com o desenrolar da história, descobrimos que Lucien já havia vivido antes como Giuliano, no século XVI. Fora um homem marcado pelo orgulho, pela vaidade e pela falta de amor. Boa parte dessa história, Vitor Hugo, ele narra, e ela se dá nesse tempo do século XVI. A leitura é assim, ela vem para o século XIX, ela volta para o século XVI, e ela fica bem intensa. Relata com riqueza de detalhes todo um enredo que envolve Giuliano e vários personagens que compõem esse romance envolvente e reflexivo. Os equívocos da vida passada, enquanto Giuliano, pediam reparação, e a hanseníase
surge como caminho de expiação e de libertação na encarnação de Lúcien. E aqui percebemos a grandeza da lei de causa e efeito. Nada do que fazemos se perde, nem o bom, nem o mal. Tudo retorna a nós, mas não como punição eterna, e sim como uma oportunidade de reequilíbrio e progresso. Nós ouvimos muito falar na Casa Espírita, né, que essa é a nossa melhor encarnação. Muitos de vocês já devem ter ouvido. E tem razão. É a melhor, é sempre a melhor, porque é onde nós temos a oportunidade de expiar, de resgatar, de crescer espiritualmente. Não podemos perder essa oportunidade. Lúcien, ele nos mostra que o sofrimento, quando aceito com resignação, esperança e fé, pode se converter em degraus para a nossa evolução espiritual. Ele aprende a perdoar e libertar-se. E que assumir as responsabilidades pelo próprio destino é um passo decisivo rumo à verdadeira felicidade. O livro nos mostra que a expiação não é um castigo, mas remédio para a alma. É limitada ao necessário, estritamente o necessário, nunca maior do que as nossas forças. É recurso educativo que nos impulsiona para a humildade, para o amor, para a paciência e para a resiliência. Vitor Hugo, através da psicografia de Divaldo, nos traz reflexões profundas, que vale a pena ler e reler. Eu fiz isso muitas vezes, porque entre uma história e outra, ele nos coloca essas reflexões. Então, eu até anotei algumas, né? E eu vou passar para vocês. Ela contribui para a nossa transformação moral. Uma delas: não fites a noite esquecendo-te das estrelas. Essa frase, ela é um convite para que, mesmo em meio às maiores dificuldades, não percamos de vista a esperança, a fé e a certeza de que Deus está sempre conosco. E quando olhamos para essa história, é impossível não a trazer para a nossa própria vida. Quantas vezes nós olhamos para as nossas dores apenas como fardos pesados, sem perceber que elas podem ser degraus de crescimento, de aprendizado. Muitas vezes ficamos no vitimismo, na revolta, não é? Quantas vezes deixamos de enxergar o que cada prova pode estar tentando nos ensinar? Nós ouvimos também muito aqui, né? E é certo, eu já coloco isso na minha vida. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, uma doença, em vez de você se revoltar, você pergunta, busca dentro de você o porquê que eu estou passando por isso. O que essa situação quer me ensinar? Talvez hoje não tenhamos hanseníase, mas todos nós temos nossas lutas. Problemas de saúde, dificuldades familiares, dores íntimas, perdas. Se as encararmos como oportunidades de aprendizado, como fez Lúcien, poderemos transformá-las em caminho de luz. Por isso, meus queridos, a leitura de Sublime Expiação não é apenas conhecer um romance. Sim, é olhar para dentro de nós mesmos. É entender que Deus é justiça. E também, sobretudo, é amor e misericórdia. E que, assim como Lúcien encontrou apoio em Armando, nós também podemos ser Armando na vida de alguém. Uma mão amiga, uma palavra de consolo, um sorriso, um coração que acolhe. Muitas vezes o silêncio, você saber ouvir, é muito importante.
No livro também é citado a importância da conexão através das vibrações harmônicas no momento da palestra ministrada pelo trabalhador da casa espírita. No caso aqui, hoje sou eu. E a Patrícia, muito intuitiva, ela deixou bem claro isso, né? Para nós nos ligarmos, para nós entrarmos nessa vibração amorosa. E assim, quando nós estamos ligados, conectados, tem na casa espírita, em todo lugar, né? Basta estarmos conectados, espíritos generosos e benfeitores que se aproximam de nós, nos beneficiando com as energias salutares, contribuindo deste modo para que as viciações mentais se abrandem. O mesmo acontece nas construções mentais infelizes, destrutivas e vingativas. O pensamento, ele é força viva. Tudo que você pensa, ele reflete, né? Na vida mesmo. Eu costumo dizer que quando a gente fica relembrando situações ruins, mágoas, todas as situações que sejam, muitas vezes a gente vai contar para alguém, né? A gente quer dividir com aquela pessoa todo esse sofrimento, uma mágoa. Não sei se vocês já perceberam, eu percebi isso e estou tentando me melhorar. Tudo volta à tona. Né? A partir do momento que você começa a lembrar para contar para outra pessoa, tudo vem à tona. E a sensação que a gente tem é que vem com força maior, vem mais forte. E aí a gente entende, quando eu até me emociono, vocês desculpem, mas aí a gente entende quando Jesus nos fala: perdoai os vossos inimigos. Né? Se liberta, porque na verdade não é o outro que a gente está perdoando, é a nós mesmos. Porque a partir do momento que você não esquece, mas você deixa ficar brando, não fica relembrando, não fica ali toda hora, você se liberta. De repente chega um momento que você até pergunta: nossa, mas por que eu sentia isso tudo? E aí você não quer mais nem comentar. Você não fala mais no assunto. Não porque esqueceu, mas porque você tem consciência de que vai doer. Lá na história tem um pedacinho que Lucien, ele dá uma... Né, a gente é assim, nós somos assim. Temos os nossos altos e baixos. Né? Talvez seja um momento de prestarmos atenção, como Lucien prestou, o que eu tenho que melhorar em mim? O que eu trago? Uma tendência muito forte, repetitiva. Né? Eu resolvo ali, mas daqui a pouco voltou. O que me faz, de repente, cair a energia do nada? Vamos prestar mais atenção, olhar para dentro de nós. E tem um trechinho do livro que Victor Hugo fala de Lucien. Queda brusca de sintonia. Sem desejar, era sacudido pelas lembranças dolorosas do passado. Esquecia de evocar a dor que leva a agonias mais afligentes, adicionando novas tristezas às antigas decepções. Quando o homem entender, na prática, as lições de otimismo, compreenderá os ensinamentos do Cristo, quando nos alerta para que perdoemos os nossos adversários, amando o próximo como a nós mesmos. Porque já sabemos que nós só conseguimos amar o próximo quando nós nos amamos, quando nós estamos bem. Bem, já chegando no final, mas eu peço assim que vocês leiam, porque são muitas vidas neste livro. Eu só falei 2, mas são várias vidas. E é um enredo que liga uma a outra, e no final é muito animador. Quando a gente vê que Lucien, ele conseguiu, através da resignação, do amor e da esperança, uma sublime expiação. Se libertou
para viver novas e sublimes histórias. E nós? Como estamos enfrentando as nossas adversidades, as más tendências, né? O importante é seguir em frente, determinados no alto amor. Esse alto amor, ele é fundamental, porque é a partir daí que você se expande, né? Você expande para o próximo, porque você se ama, você se valoriza. Errei, eu vou fazer de novo, eu vou fazer um pouco melhor. Errei de novo, vou fazer melhor. O importante é não desistir e ir para a ação. E aí, tem a lei de causa e efeito que eu falei lá atrás, né? Nada do que fazemos se perde. A cada experiência é oportunidade e reajuste. Expiação não é castigo, mas recurso educativo, limitado ao necessário para o nosso progresso. A misericórdia divina, a misericórdia divina, esta está em sintonia com a justiça divina, suavizando e oferecendo oportunidade de reparação. A esperança, mesmo nas noites mais escuras, Deus sempre acende estrelas de consolo e aprendizado. Então eu quero encerrar essa nossa conversa convidando vocês para que conheçam essa obra. Ela está disponível na livraria, né? E ao levar este livro, vocês vão levar consigo não apenas uma história, é muito emocionante a história, mas também uma mensagem de esperança e de renovação. Muito obrigada. E assim nós agradecemos nossa querida Lenira pela indicação do livro, pela narrativa, que nós possamos nos empenhar por essa leitura, que certamente nos trará muito benefício, muito aprendizado. E nesse instante nós vamos nos preparando para o passe, vamos descruzando mãos, pernas, deixando as nossas mãos espalmadas, numa posição bem receptiva, bem confortável. Da mesma forma, nossa mente vai alcançando as esferas espirituais, amorosas, onde nós vamos vendo, sentindo toda a movimentação das servas de Maria, das irmãs de caridade, dos pretos velhos, índios, caboclos, já povoando o nosso salão. Os nossos médios vão se colocando numa posição de captação, porque as energias já são manipuladas. Além das equipes dos religiosos, nós vamos sentindo as equipes médicas também se colocando, se dispondo a auxiliar. E essas equipes têm as mais diversas especialidades: psiquiatras, psicólogos, terapeutas, neurologistas, cardiologistas, oftalmos, oncologistas. Nós vamos vendo que uma equipe muito preparada se encontra também no salão. Os cientistas, os estudiosos que já se apresentam com pranchas onde cada um de nós foi avaliado, foi observado. E com todo esse preparo, com todo esse amor, nós vamos iniciando o passe. Porque ao lado de cada um de nós existe uma serva de Maria, uma irmã de caridade amorosa, que junto do passista vai despejando energias revigorantes,
que vão entrando no alto da nossa cabeça, no centro de força coronário, trabalhando a nossa ligação com o mais alto, com a espiritualidade, com o divino, ao mesmo tempo que trabalha na altura da nossa testa, no nosso centro de força frontal, a qualidade dos nossos pensamentos, para que nós possamos deixar ir, desfazer pensamentos cristalizados que nos trazem medo, dor, preocupação, mas que a gente possa trabalhar o otimismo, a positividade, a confiança, pensamentos que nos movem para frente, que nos faz caminhar firmes e fortes, na certeza de que Jesus está conosco. Nós vamos sentindo essa energia tocar agora na altura da nossa garganta, do nosso aparelho respiratório, onde está o nosso centro de força laríngeo, e ali nós vamos inspirando uma energia positiva, salutar, eflúvios e bênçãos que nos revigoram, enquanto exalamos um ar mais denso. Essa troca energética vai acontecendo e nós vamos tratando para que a nossa fala seja também de consolo, de amparo, de fortalecimento, que nós possamos trazer palavras para nós mesmos, de encorajamento, de fé, de confiança, de empoderamento, mas que nós possamos também levar essas palavras àqueles que caminham conosco nessa trajetória. Chegando na altura do nosso coração, essas servas trabalham e manipulam essas energias amorosas para que nós possamos, no centro de força cardíaco, trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a bem-querência, a paz, o amor, o perdão, a benevolência, as qualidades do coração possam ser desenvolvidas cada vez mais. As oportunidades certamente estão ao nosso redor. Precisamos ter olhos de ver, sentir, para poder ofertar essas qualidades em forma de ação, em forma de amor. Nós vamos sentindo essas energias tocar o nosso centro de força gástrico, na altura do nosso aparelho digestivo. Ali faz uma pequena higienização, retirando qualquer miasma, qualquer energia que ali ficou depositada por conta de uma alimentação mais pesada, ou muitas vezes de um pensamento menos positivo. E nesse instante, esse órgão, esse organismo, esse centro de força, ele é dinamizado, potencializado em eflúvios que revigoram e que trazem coragem, ânimo, nos colocando sempre de forma muito altiva para as nossas experiências. No nosso centro de força esplênico, na altura do baço, ali onde ficam as nossas células, que são encarregadas da nossa defesa orgânica, e não só da defesa orgânica, mas da nossa defesa espiritual. Então, que nós possamos sentir a potência dessas células vibrando, correndo em todo o nosso corpo, nosso organismo, nosso sangue, nesse instante é positivado com equilíbrio, com harmonia, para que a saúde, o bem-estar e as nossas defesas possam se manifestar diante das adversidades. Também seguimos pelo nosso centro de força genésico, na altura do baixo ventre, lembrando
que assim como Deus, nós somos co-criadores, nós temos responsabilidades e que nós devemos colaborar na cocriação deste mundo que queremos. Um mundo de solidariedade, um mundo melhor, de fraternidade, de companheirismo, de amor, de parcerias. Então que nós possamos colaborar muito positivamente com essa criação. E no nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna, descendo até a planta dos nossos pés, depois subindo vértebra a vértebra, nós vamos sentindo que a nossa sustentação nesse instante, ela se dá com base nessa energia que a espiritualidade nos envolve, como uma luz muito forte, muito poderosa, que nos equilibra, que nos traz conforto, que nos traz força e que assim nos faz enxergar de cabeça erguida os novos horizontes que se apresentam a cada um de nós, a cada dia das nossas vidas. Nós somos efetivamente agora um ponto de luz, um farol capaz de iluminar e de levar energias também salutares e positivas para onde quer que nós formos. E assim nós convidamos então essa espiritualidade, essa legião de espíritos amoráveis de luz a seguir conosco até o nosso lar, onde nós abrimos portas e janelas, colocamos flores, pedimos que essa espiritualidade adentre ao nosso lar, faça uma higienização, cuide de cada canto, restabeleça uma atmosfera de harmonia, de respeito, de amor, de união. Que nós possamos nos lembrar agora de todos aqueles que dividem esse lar conosco, que nós possamos estar em volta do Evangelho do Cristo, em espírito, unidos, ligados, buscando todos a nossa melhora, a nossa evolução, o aprendizado constante. Que Jesus possa envolver cada companheiro e possa trazer a eles também a paz, o amor que cada um necessita. Seguimos agora para o nosso local de trabalho, onde muitas vezes passamos a maior parte do nosso dia. Que possa haver ali um farol que ilumina todos os endereços, todas as salas, todos os cantos, todos os andares dos nossos locais de trabalho, que também envolve cada colaborador, seja ele um líder, seja ele um liderado, qualquer amigo de trabalho, nesse instante, que possa, Senhor, ser envolvido também nessas bênçãos, que possamos nos olhar como irmãos, que a fraternidade possa reinar em nossas relações, a solidariedade, o respeito, que possamos lembrar que somos elos e que somente unidos podemos caminhar avante. E caso estejamos em busca de um emprego, de um trabalho, que as nossas esperanças, as nossas forças sejam renovadas nesse instante, na certeza de que o nosso momento chegará e que nós saberemos aproveitar cada lição que nos está sendo apresentada. E assim, voltando para a nossa casa de paz e amor, por mais alguns instantes, mantendo as nossas vibrações, nós vamos agora lembrar das urnas dos encarnados, aquela em que depositamos alguns nomes, ou então que nós nos lembramos agora de algum companheiro, de algum parente, algum amigo, um familiar, aquele que nós sabemos que precisa hoje ser tocado por essas servas de Maria, acarinhado, envolvido, acariciado como um filho querido, como uma filha querida, que as suas forças sejam renovadas, que a sua fé, sobretudo, seja renovada. E nas urnas dos desencarnados, onde depositamos, ou então nos lembramos agora daqueles que já se foram, que se encontram na pátria espiritual, que eles possam receber o nosso abraço, acolhedor, amoroso, saudoso, e o nosso desejo sincero de que eles estejam progredindo, caminhando e levando consigo
o nosso amor, que é eterno. E assim, finalizando este momento do passe, nós agradecemos essa equipe tão carinhosa que esteve conosco, que agora nos oferta um ramalhete muito singelo de flores perfumadas, brancas, das quais nós levaremos para o nosso lar e que nos trarão um tanto mais de energias, de amparo e de proteção por toda a nossa semana. Que nós possamos manter essas energias conosco até a próxima semana. E assim, agradecidos, nós nos encaminhamos para a vibração das águas com o nosso querido Abel. Mantendo esta mesma sintonia, nesse envolvimento harmonioso, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, elevando o nosso pensamento a Jesus e mentalizando nesse instante um jardim florido, de flores multicoloridas, flores que exalam um aroma suave, que nos acerena e nos tranquiliza, nos levando a momentos felizes, renovando a esperança no amanhecer, junto a este jardim. Vamos percebendo as árvores, os pássaros e toda a criação ali presente, como um presente do Criador a todos nós. E assim, unidos neste pensamento, nós vamos nos ligando às equipes de índios, pretos velhos, caboclos, os nossos queridos biólogos, botânicos, químicos, todos no Hospital Alvorada, que através dessa nossa mentalização captam toda esses elementos da natureza, essas energias, e transformam na medicação, que neste momento é depositado em nossos vasilhames, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Vamos, ao beber esta água, ao ingerir a água ao longo da semana, que possamos mentalizar estes momentos, fazendo a nossa prece de gratidão a Deus, a essa espiritualidade amiga, por tudo que recebemos, por todo este complemento de medicação que é realizada com tanto amor e carinho a todos nós. E da mesma forma que recebemos, vamos mentalizando os hospitais, as enfermarias, as emergências, também os pacientes que lá estão recebendo em seus vasilhames com água toda essa medicação necessária aos seus tratamentos. Da mesma forma nas casas de repouso, nas casas de reabilitação, e assim também nos presídios. Vamos mentalizando os nossos irmãos em situação de rua, que recebem também esse lenitivo de paz, de esperança, de renovação física, psíquica e emocional, junto aos seus alimentos, junto à água que ingerem. E se nesse momento lembrarmos de alguém que passa por alguma dificuldade, que possamos mentalizá-lo bem, bebendo desta água e recebendo todo este amor, todo este amparo divino que vem através desta fluidificação amorosa. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolvendo durante a semana em paz, em amor e muita fé. Mestre Jesus, agradecemos todas as bênçãos recebidas nesta noite. A energia revigorante dos passes, o remédio em nossas águas, o conhecimento que tanto nos liberta. Que sejamos capazes de multiplicar essas bênçãos, dividindo-as com todos os que cruzarem o nosso caminho.
Que Deus nos acompanhe num retorno seguro aos nossos lares e nos ajude a sermos merecedores sempre da companhia dos bons espíritos. Que assim seja. Bom, pessoal, o nosso recado de hoje é também um convite. Nós estamos já no mês de setembro, um mês onde a gente realiza anualmente a Feira da Solidariedade do Paz e Amor em Jesus. Vai ser dia 21 de setembro, das 9 às 17. É uma feira que é muito importante para a casa, porque é através dela que a gente consegue fundos para cumprir, né, com todas as doações, com todas as responsabilidades que a casa assume com as famílias assistidas. Então, é um momento de muita solidariedade mesmo, porque é muito trabalho, é muito envolvimento, mas é muito gratificante depois a gente ver o resultado. Então, nós gostaríamos de fazer esse convite para que vocês deixem lá anotadinho na agenda, né, que dia 21/9, a partir das 9 da manhã, vocês têm esse convite para dar uma passadinha. Vai ser aqui na rua, né, como sempre. E ali a gente tem diversas atrações, tem música ao vivo, tem alimentação, tem um bazar com peças novas, com preços bem acessíveis, tem o brechó. Então, é um momento da gente rever, né, muita gente, é um momento de muita alegria para a nossa casa. Então, a gente pede a participação e a colaboração de vocês. E que vocês também, não deixando, né, de falar do nosso Evangelho no Lar, que vocês, quem já faz, continuem firmes, né, nesse propósito de levar um pouco dessa espiritualidade para a nossa casa, e quem não faz, sintam-se já convidados a começar a fazer, né? Esse momento de levar para o nosso lar vibrações positivas, salutares, de fazer com que a atmosfera do nosso lar se beneficie, assim como a gente aqui também se beneficia, né? Então, através de uma pequena leitura do Evangelho, feita num determinado dia, num determinado horário, que vocês mesmos escolham, pode ser sozinho, pode ser com um familiar, ali você vai guardar 15, 20 minutinhos do seu tempo para fazer uma leitura, para fazer uma oração, para pensar um pouquinho, né, naquilo que a espiritualidade está querendo dizer para a gente, com aquele trechinho do Evangelho. Fazer uma vibração pela família, por vocês mesmos, por quem vocês acham que precisa, enfim. É um envolvimento espiritual que só traz benefícios. Então, é uma prática, assim como tantas outras, né, de quem escolhe a doutrina espírita, como, por exemplo, a prece, e não só espírita, mas cristã, né, a prece diária, o Evangelho no Lar também, não diário, semanal, é um bom caminho que nos une a energias boas, salutares, e nos faz fortalecer o espírito. Até a próxima semana, então. Fiquem em paz e obrigada por mais uma noite. De luz, paz e amor em Jesus.